Um curso em milagres. Capítulo 5. Cura e integridade. Tópico 3. O guia para a salvação. 1. O caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Eu já te disse que o Espírito Santo é a ponte para a transferência da percepção ao conhecimento, de modo que podemos usar esses termos como se estivessem relacionados porque em sua mente eles estão. Essa relação tem que estar na sua mente porque se não estivesse, a separação entre os dois modos de pensar não estaria aberta à cura. Ele é parte da Santíssima Trindade, porque a sua mente é em parte tua e em parte Deus. Isso precisa ser esclarecido, não em palavras, mas em experiência. 2. O Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada, sendo o chamado daquele que fala por Deus, é também a ideia de Deus. Como és parte de Deus, és também a ideia de ti mesmo, assim como a de todas as suas criações. A ideia do Espírito Santo compartilha as características de outras ideias, porque segue as leis do universo, do qual faz parte. Ela é fortalecida ao ser dada aos outros. Aumenta em ti na medida em que dás ao teu irmão. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti, para que esse milagre ocorra. Ele pode ter dissociado o chamado por Deus, assim como tu fizeste. Essa dissociação é curada nos dois, à medida que tu vens a estar ciente do chamado daquele que fala por Deus nele. E assim reconheces o que é esse chamado. 3. Existem dois modos diametralmente opostos de ver o teu irmão. Ambos têm que estar em tua mente, porque tu és aquele que percebe. Eles também têm que estar na dele, porque tu o estás percebendo. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na sua mente e o reconhecerás na tua. O que reconheces no teu irmão, estás reconhecendo em ti mesmo, e o que compartilhas, tu fortaleces. 4. A voz do Espírito Santo é fraca em ti. É por isso que tens de compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possas ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti mesmo enquanto ela está tão fraca em tua mente. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-te, porque por adotar o ponto de vista do ego, está empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. Isso está fadado a produzir medo. 5. O atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egótico. Tanto o atraso como o tempo são sem significado na eternidade. Eu já disse antes que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao ego. Tudo que o Espírito Santo te lembra está em oposição direta às noções do ego, porque percepções verdadeiras e falsas são opostas em si mesmas. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. 6. Eu tenho enfatizado repetidamente que um nível da mente não é compreensível para o outro. Assim, é com o ego e o Espírito Santo, com o tempo e a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus. Logo, o Espírito Santo a compreende perfeitamente. O tempo é uma crença do ego, então a mente inferior, que é o domínio do ego, aceita-a sem questionamento. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora.
7. O Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do Espírito. Sua capacidade de lidar com os símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com as crenças do ego em sua própria linguagem. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade torna-o capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é luz, e luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz porque ele está em ti, que és luz. Mas tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. 8. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Isso é assim porque não tem significado a parte do teu lugar de direito na filiação. E o lugar de direito da filiação é em Deus. Essa é a tua vida, a tua eternidade e o teu ser. É isso o que o Espírito Santo te lembra. É isso o que o Espírito Santo vê. Essa visão assusta o ego porque é tão calma. A paz é o maior inimigo do ego, porque, de acordo com a sua interpretação da realidade, a guerra é a garantia da sua própria sobrevivência. O ego vem a ser forte na discórdia. Se acreditas que há discórdia, vais reagir de forma perversa, pois a ideia de perigo entrou na tua mente. A ideia em si mesma é um apelo ao ego. O Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamado do perigo, opondo-se ao perigo com a sua força. Assim como o ego recebe boas-vindas, o Espírito Santo neutraliza essas boas-vindas, dando boas-vindas à paz. A eternidade e a paz estão tão intimamente relacionadas quanto o tempo e a guerra. 9. O significado da percepção é derivado dos relacionamentos. Aqueles que aceitas são os fundamentos das tuas crenças. A separação é apenas um outro termo para a mente dividida. O ego é o símbolo da separação, assim como o Espírito Santo é o símbolo da paz. O que percebes nos outros está fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado, mas o Espírito Santo permite que a tua mente reinterprete as tuas próprias percepções equivocadas. 10. O Espírito Santo é o professor perfeito. Ele usa apenas o que a tua mente já compreende para te ensinar que não a compreendes. O Espírito Santo pode lidar com um aluno relutante sem ir contra a mente do aluno, porque parte dela ainda é a favor de Deus. Apesar das tentativas do ego de ocultar essa parte, ela ainda é muito mais forte do que o ego, embora o ego não a reconheça. O Espírito Santo a reconhece perfeitamente, porque é a sua própria morada, o lugar na mente onde ele está em casa. Tu também estás em casa, nesse lugar, pois é um lugar de paz, e a paz é de Deus. Tu, que és parte de Deus, não estás em casa a não ser na sua paz. Se a paz é eterna, só estás em casa na eternidade. 11. O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende, e se vê aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. A sua compreensão olha de volta para Deus em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus sempre, e ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas e por vir e traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente.
pedindo apenas que tu o aumente em seu nome, compartilhando-o para aumentar a sua alegria em ti. Tópico 4. Ensinando e curando. 1. O medo. O que o medo escondeu ainda é parte de ti. Unir-te à expiação é o caminho para sair do medo. O Espírito Santo te ajudará a reinterpretar tudo o que percebes como amedrontador e te ensinará que só o que é amoroso é verdadeiro. A verdade está além da tua capacidade de destruir, mas inteiramente dentro da tua capacidade de aceitar. Ela te pertence, porque, como uma expressão de Deus, tu a criaste com Ele. É tua porque é parte de ti, exatamente como és parte de Deus, porque Ele te criou. Nada que seja bom pode ser perdido, porque vem do Espírito Santo, a vós pela criação. Nada que não seja bom nunca foi criado e, portanto, não pode ser protegido. A expiação é a garantia da segurança do reino, e a união da filiação é a sua proteção. O ego não pode prevalecer contra o reino porque a filiação é unida. Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo para que sejam um, o ego desvanece e é desfeito. 2. O que o ego faz, ele guarda para si mesmo e assim ele é sem força. Sua existência não é compartilhada. Ele não morre, meramente nunca nasceu. Ele não morre, meramente nunca nasceu. O nascimento físico não é um início, é uma continuação. Tudo o que continua já nasceu. Aumentará à medida que estejas disposto a devolver a parte não curada da tua mente à parte superior, devolvendo-a sem divisões à criação. Eu vim para dar-te o fundamento, de modo que os teus próprios pensamentos possam realmente fazer com que sejas livre. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas que são por demais fracas para aumentarem, mas, tendo-as feito, não tens reconhecido como desfazê-las. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados. Eles não desaparecerão da tua mente sem a expiação, um remédio que não foi feito por ti. A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Foi isso que eu quis dizer quando mencionei que mesmo nesse mundo é possível escutar uma única voz. Se és parte de Deus e a filiação é una, não podes te limitar ao ser que o ego vê. 3. Todos os pensamentos amorosos mantidos em qualquer parte da filiação pertencem a todas as partes. São compartilhadas porque são amorosas. Compartilhar é o modo de Deus criar, e também o teu. O ego pode te manter exilado do reino, mas no próprio reino ele não tem nenhum poder. As ideias do espírito não deixam a mente que as pensa, nem podem conflitar umas com as outras. Todavia, as ideias do ego podem conflitar porque ocorrem em níveis diferentes e também incluem pensamentos opostos no mesmo nível. É impossível compartilhar pensamentos opostos. Tu só podes compartilhar os pensamentos que são de Deus e que Ele guarda para ti, pois deles é o reino do céu. O resto permanece contigo até que o Espírito Santo os tenha reinterpretado à luz do reino, fazendo com que eles também sejam dignos de serem compartilhados. Quando estiverem suficientemente purificados, Ele permitirá que tu o dês. A decisão de compartilhá-los é a sua purificação. 4. Eu ouvi uma única voz porque compreendi que não poderia expiar por mim mesmo sozinho. Escutar uma voz implica a decisão de compartilhá-la de modo a ouvi-la tu mesmo. A mente que está em mim ainda é irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade do seu Filho. Não podes ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Mostra-lhe que tua integridade. Mostra-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele, ou o mantens contra ti. Esse é o significado de voltar à outra face. 5. O ensino é feito de muitas formas.
Acima de tudo, através de exemplos. Ensino deve ser cura, porque é o compartilhar de ideias e o reconhecimento de que compartilhar ideias é fortalecê-las. Eu não posso esquecer minha necessidade de ensinar o que eu aprendi, que surgiu em mim porque eu aprendi. Eu apelo a ti para que ensines o que tens aprendido, porque, fazendo isso, podes confiar no que aprendeste. Faze com que o que tu aprendeste seja digno de confiança em seu nome, porque meu nome é o nome do Filho de Deus. O que eu aprendi, eu te dou gratuitamente. E a mente que estava em mim regozija-se à medida que escolhes ouvi-la. 6. O Espírito Santo explica em todos nós através do desfazer, e assim ergue a carga que colocaste na tua mente, seguindo-o. És conduzido de volta a Deus, onde é o teu lugar. E como podes achar o caminho, exceto levando o teu irmão contigo? A minha parte na expiação não está completa até que te unas a ela, e a dês aos outros. Como ensinas, assim aprenderás. Eu nunca te deixarei ou abandonarei, porque abandonar-te seria abandonar a mim mesmo e a Deus que me criou. Tu abandonas a ti mesmo e a Deus se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tens que aprender a vê-los como são e compreender que pertencem a Deus, assim como tu. Como poderias tratar melhor um irmão, exceto dando a Deus o que é de Deus? 7. A expiação te dá o poder de uma mente curada, mas o poder de criar é só de Deus. O poder de criar é de Deus. Por conseguinte, aqueles que foram perdoados têm que se devotar em primeiro lugar à cura, porque tendo recebido a ideia de cura, precisam dá-la para mantê-la. O pleno poder da criação não pode ser expresso enquanto qualquer uma das ideias de Deus estiverem longe do reino. A vontade conjunto da filiação é o único Criador que pode criar como Pai, porque só o que é completo pode pensar de modo completo. Ao pensar de Deus não falta nada. Em tudo o que pensas que não seja através do Espírito Santo, algo está faltando. 8. Como podes tu, que és tão santo, sofrer? Todo o seu passado, exceto a sua beleza, se foi, e nada ficou além de uma bênção. Eu guardei toda a tua benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estavam neles, e os tenho conservado para ti, na radiância perfeita que lhe és própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti, e nós sabemos que o que Deus cria é eterno. Tu podes, de fato, partir em paz, porque eu tenho te amado como amei a mim mesmo. Tu vais com a minha bênção e pela minha bênção. Mantém-na e compartilha-a, para que possa ser sempre nossa. Eu coloco a paz de Deus no teu coração, é nas tuas mãos para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-la, e as mãos são fortes para dá-la. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus. Eu, cujo coração e em cujas mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus são os seus filhos abençoados. Os pensamentos de Deus estão contigo.